entregamos, Senhor, os dízimos e ofertas na Tua casa, Senhor. Abençoa, Pai, cada pessoa que se importa com o Teu reino, Senhor, com a Tua casa, Pai, em nome de Jesus, Deus. Abençoa aqueles que não podem dizimar, não podem ofertar, Senhor, na Tua casa. Ó Deus, multiplica, Senhor, aqueles que Te honram, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós Te agradecemos, Pai, por toda vez que Tu nos supres as nossas necessidades, ó Pai, e nunca deixes nada faltar em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus. Amém. João Paulo. Diácono João Paulo. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou falando fofo. O louvor também estava um pouco... A voz da Valéria hoje já não estava tão... O que é que houve aqui? Minha voz já não é lá essas coisas. Oi. Agora. Vamos voltar ao louvor? Eu disse para o Mica, liga o som. É o que ele faz. Estava só nos retornos. Eu senti que Valéria queria cantar hoje. Pela fé a gente louvou a Deus. Pela fé. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por nos proporcionar esse momento em tua casa, Deus. Deus, obrigado porque tu nos escolheste para estar aqui, Senhor, reunidos em teu nome para aprendermos mais de ti, Deus. Como diz em tua palavra, leva o nosso entendimento cativos à obediência de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, fala à tua igreja. Cala toda a voz humana, toda a sabedoria humana e coloca os teus ensinamentos espirituais em nossa mente, coloca os teus ensinamentos espirituais em nossa vida. Nos faz enxergar mais e além. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que nós possamos enxergar pelos olhos espirituais. Espírito Santo, nós necessitamos ouvir a voz do nosso pastor. Espírito Santo, nós necessitamos ser guiados por Ti, necessitamos ouvir a Tua voz, necessitamos do Teu agir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos alimenta esta noite com o Teu maná, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ensina, Espírito Santo, a Tua palavra, a unção que diz na Tua palavra, Senhor, que a unção dos santos que nós recebemos permanece em nós. E não há necessidade que alguém nos ensine alguma coisa, porque o Teu Espírito ministrará sobre nós todas as coisas. E nós recorremos a Ti, Senhor, para aprendermos nesta noite mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com a visita da irmã Geralda, não é? Minha conterrânea lá do... Conterrânea da Milena e da Ângela, de Minas Gerais, não é? Só não é de onde? Não, você é de onde? Você é de onde? Pato Branco, não? Como é? Ipatinga. Ipatinga. Você é de Ipatinga, não? Ah, ela é capital, tá vendo? Vocês é coisa de interior. Pronto, mas é lá do nosso Brasil. Então, que seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua estadia aqui seja de bênção,
em nome do Senhor Jesus Cristo, para você e para aqueles que estão perto de você, que seja abençoada com a sua presença na casa da sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje é dia de estudo bíblico. Nós nos reunimos aqui às terças-feiras para estudar a palavra de Deus. Diferente dos cultos de domingo e quinta-feira, nós aqui estamos abertos a fazer perguntas e alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, geralmente então nós fazemos essa interação entre as pessoas. Então, sinta-se à vontade, amém? Para aprender mais do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos voltar, a pastora estava ministrando sobre... O que a pastora estava ministrando sobre? A pastora estava ministrando sobre... o discipulado. Foi, o discipulado. E eu tinha terminado a história de Jeremias e agora tenho que entrar em Lamentações de Jeremias. Claro que não podia seguir adiante com Ezequiel sem falar de Lamentações de Jeremias. E é um livro muito complicado de ler se você não entende a história que nós já falamos aqui, a história que nós já estudamos aqui, né? Eu vou só dar uma relembrada de tudo para que a gente possa entender mais ou menos o que significa toda a história de Lamentações. Muitas pessoas, quando vai ler o livro de Lamentações, dá uma puladinha, né? É que nem o livro de Ezequiel. A pessoa lê até o capítulo 10, no capítulo 10 em diante vai salteando porque já não entendeu nada. Aí já vai pulando. Lamentações também, as pessoas... tem alguns versículos de Lamentações que algumas pessoas têm que ter decorado na mente, que é mesmo versículo para crente memorizar, que é Lamentações 3:29, põe tua cara no pó, talvez haja esperança. É um versículo bom de memorizar. E a outra é as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Então, nós vamos dar só uma relembradazinha daquilo que nós já vimos. Nós sabemos aqui, estudamos aqui a história de Israel, certo? E vimos aqui durante esses meses, né, tantos meses que nós temos falado aí, desde Isaías até Jeremias, foram 200 anos do momento em que Deus levantou o primeiro profeta para dizer assim: parem de errar. Parem de errar, vocês estão errando. Vocês estão descumprindo os meus mandamentos. Vocês estão contra a promessa. A aliança, vocês estão quebrando a aliança que nós fizemos 200 anos até o dia em que a Babilônia entrou em Israel, saqueou o símbolo máximo do judaísmo, que é o templo, saqueou o templo do Senhor, levou cativo o povo, né? E, na verdade, o livro de Lamentações na verdade, não é um livro de lamentações, é uma... Como é que chama? É ladainha, né? Quando um defunto, quando a pessoa morre, faz aquela ladainha, aquele canto, né? É mais uma ladainha sobre a história, sobre a própria história de Israel. E realmente ele começa como se fosse um poema fúnebre. É assim que é. Um poema fúnebre sobre a história de Israel. Sobre aquele período da história de Israel. E o nome Lamentações, o nome do livro não é Lamentações. O nome do livro, na verdade, é Ekar. Ekar. Termina com esse R. Que significa... Ekar em hebraico significa... Não. Significa como? Significa como? É só você observar qual é a primeira palavra que aparece no livro. É a palavra como. Como. E a maioria dos livros, todos os livros, a maioria deles, do livro da Bíblia, em hebraico, o nome do livro é a primeira palavra que inicia. Por exemplo, o livro de Gênesis não é Gênesis, o nome dele em hebraico é Bereshit, porque começa com Bereshit.
e assim por diante. E o livro de Lamentações em hebraico também é Eka. Apesar de que alguns tempos depois foi chamado de Quinote, que é aí que significa Lamentações. O nosso grande problema, digamos assim, é que a nossa Bíblia, a tradução João Ferreira de Almeida, como todas as outras traduções da Sociedade Bíblica, pegam da Vulgata Latina, que é de Jerônimo da Igreja Católica. Então, na Vulgata Latina, o termo que nós pegamos tanto as divisões em capítulos e versículos, quanto o nome dos livros. E aí segue-se o nome de Lamentações do latim. Ok? Agora, algumas coisas interessantes antes de começar a ler o livro de Lamentações. Primeiro, algumas pessoas discordam que o livro seja escrito por Jeremias, porque pela análise literária do texto, ou seja, a pessoa que escreveu o livro de Lamentações escreve completamente diferente da pessoa que escreveu o livro de Jeremias, e por isso dizem que o livro não é de Jeremias. Só que o livro de Lamentações é um livro poético. Se você pegar um livro de uma pessoa que escreve poesia e um livro de uma pessoa que escreve uma prosa, você vai ver que são diferentes, são coisas diferentes. Oi? Faz nada. Está repreendido. Tá muito gelado não, tá na medida. Porque tá mais quente aqui, ele faz essa coisa, mas tá bebendo, não tá lá essas coisas não. Pronto. Esse livro de Lamentações tem algumas coisas interessantes antes de entrarmos propriamente para a palavra, para que nós possamos entender. É um livro de poemas, e eu já falei aqui que os poemas hebraicos são diferentes dos nossos poemas. Por que a literatura hebraica é diferente dos nossos poemas, da nossa literatura? A forma de fazer, de contar as coisas no hebraico é diferente da nossa. Por quê? Porque nós fazemos poesia, fazemos música ou poesia de uma forma melódica. Nós utilizamos a melodia para fazer a poesia. Rima aqui, rima acolá, tem os versos, tantos versos, tanto. O hebraico não tem muito disso. O hebraico ele é mais preocupado com as palavras, jogo de palavras. O povo judeu são um povo inteligentíssimos. Então a poesia é muito inteligente, a poesia dele. Por isso que a Bíblia se torna tão difícil de entender. É porque realmente quem escreveu são pessoas inteligentíssimas, guiadas por um Deus inteligentíssimo. E isso faz com que a poesia hebraica seja uma coisa preciosa, muito preciosa, porque eles não estão preocupados em rimar o final das palavras. Sim, eles estão preocupados no significado de cada uma das palavras. E isso é que é importante. Então, para você ter ideia, os 5 capítulos de Lamentações são 5 poemas diferentes. São 5 poemas, cada um com um tema específico. E todos, no hebraico, algumas Bíblias até trazem isso, mas no hebraico, todos os capítulos têm 22 versículos. 22 versículos. Por quê? Alguém sabe? Retirando pelo menos o capítulo 1, o capítulo 2. O capítulo 3 já vai um pouco, vai para 66, mas em hebraico ele tem 22. O capítulo 4, e eu já explico por quê, tem 22, e o 5 tem 22 também. E eu já explico por que o 3 tem 66. Por que 22? Alguém? Alguém? Não sei se a Bíblia de vocês estão fazendo uma diferença. Antes de cada versículo tem uma palavrinha. Tem o que escrito? O que é isso?
Olha, Aleph Bet. Parece com o quê? É o alfabeto. O nosso se chama alfabeto. Para ele chama-se o Aleph Bet. São 22 consoantes, são 22 sinais, na verdade, não são consoantes. São 22 sinais. Começa com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav e por aí vai. Se você quiser memorizar cada uma dessas letras, você tem aí na sua Bíblia. Esse livro de Lamentações, ele só não é mais excelente na escrita do que o Salmo 119 no que diz respeito a o primor com o qual ele foi feito. Por quê? São 22 palavras e ele começa sempre com cada uma. Aqui na tradução se perde, mas é aquilo que nós chamamos de acróstico, né? Acróstico. Que cada um desses versos começa com uma letra do alfabeto ou do alfabeto hebraico. Cada um desses estrofes. Claro que aqui, quando traduzimos, isso se perde, já não existe mais. Então a Bíblia, os tradutores da Bíblia, por não poder colocar cada uma dessas letras, permanece colocando lá Aleph, Bet, Gimel, papapá. E ok? E isso, por que ele faz isso? Vocês lembram que no hebraico as palavras que o método de ensino é a memória. Então toda a Bíblia ela é primeiro memorizada e contada, passada adiante, para só depois ter sido, em alguns casos, ter sido escrita, como é o caso de Gênesis. Quantos anos contado de tradição em tradição a história de Noé, a história de Adão e Eva, até que Deus movesse a Moisés para escrevê-lo. Então a história é primeiro contada. E contar essa história melhora a memorização se a gente colocar isso em forma acróstica, ou seja, colocar cada uma. Então, se a pessoa começa com A, começa com B, começa com C, eu já sei como é que vai contar. No meio do caminho vai faltar uma letra do alfabeto, eu vou tentar lembrar qual era o verso que começa com ela. Digo. Não. Sade é somente uma letra. Uma letra. Tsadê é o Sadê é o que seria o nosso T. É o que seria o nosso T. E em hebraico a palavra justo é Sedken. E aí vem Sedken Yahvé, que é o Senhor é minha justiça. Então, por isso que começa justo, começa com Tsadê, que é o T, o nosso T. Né? Não tem como ele colocar tusto. Tusto aqui, não existe nenhuma palavra para isso. Então, essa aqui é mesmo o nome da palavra. É que lá, do nome do símbolo, na verdade é um símbolo, né? Mais alguma coisa? Não. Então vamos lá. São 22. Quando chega aqui aí é maravilhoso, porque quando chega aqui no capítulo 3, ao invés de ser uma frase por alfabeto, uma frase por letra, ele começou a fazer três frases para cada letra, o que piora ainda mais a vida de quem está escrevendo. São três palavras aí. Isso é, pela inspiração do Espírito, isso é uma coisa fantástica. Por quê? Porque ele está falando de um único assunto no capítulo 1, um único assunto no capítulo 2, um único assunto no capítulo 3, um único assunto no capítulo 4, um único assunto no capítulo 5. Isso significa que ele tem que pensar 22 coisas diferentes para cada assunto. E no capítulo 3 ele tem que pensar 66 coisas diferentes para aquele mesmo assunto. Então isso faz com que essa lamentação ela seja completa nesse sentido daquilo que o lamentador, que o Jeremias está querendo passar
para nós. Ok? Agora vamos entrar definitivamente no livro. Eu não vou ler o livro todo como eu costumo ler no livro nos outros livros, porque senão fica uma coisa também muito, muito cansativa para nós. Mas nós vamos ler algumas partes. Deixa eu ver se eu acho aqui. A primeira questão, nós vamos ver, a primeiro capítulo, nós vamos ver uma cidade que foi humilhada. Uma cidade que sofreu uma humilhação. E aqui a lamentação, o choro, o canto fúnebre por essa cidade, que era a grande nação, a grande de Jeová, a grande menina dos olhos de Deus. E aqui nós vamos ver como o salmista, como o Jeremias lamenta. Aí ele diz assim, capítulo 1, versículo 1. Como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa? Tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Ela era princesa e acabou se tornando tributária, ou seja, tinha que pagar impostos para os outros. Continuamente chora de noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console. Entre todos os seus amadores, todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela e tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso todos os seus perseguidores e surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, ela mesma tem amargura. Alguém sabe o que significa os caminhos de Sião? A gente canta, né? Quero subir ao Monte Santo de Sião. Não quer que eu não vou cantar mais. Não. É o monte de Jerusalém, que também é chamada de Sião. E esse monte, que por acaso existe até hoje, claro. Esse monte de Sião, que é o monte que permanece para sempre, né? Que não se abala, mas permanece para sempre. Na verdade, ele não é lá um monte. Ele não é lá um monte, ele é uma elevação. Não chega a ser uma montanha. É pequeno, é baixo. Mas ele é um sinônimo de permanência, de fortaleza. E está sempre na palavra de Deus, ele está sempre sendo o símbolo de resistência. Né? Que os montes de Sião não se abalam, mas permanecem para sempre. E também é chamada, a própria Israel em si é chamada de filha de Sião. Né? E Sião nada mais é que um monte. E a própria Jerusalém, a cidade de Sião. Então esse monte Sião é o monte de Jerusalém, ou em hebraico, Yerushalayim. Aí aqui ele acaba de mostrar esse sofrimento dessa cidade. Isso tudo porque a gente viu, aqui ele diz no versículo 6, da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus filhos, os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pastos, e caminham sem força na frente do perseguidor. Caminham sem força na frente do perseguidor. Tem um salmo, agora eu já me esqueci qual era o número do salmo, que ele diz assim, que quando eles foram levados em cativeiro, você lembra qual é o salmo? Não. Quando ele for levado em cativeiro, eles foram chorando e tristes. E eles pediram para que eles cantassem uma música. Mais ou menos. Já é
já é mais para Lamentações mesmo. Dizendo para que eles cantassem uma música. E os judeus se recusaram a cantar uma música. Salmo 137? Vamos ver. Posso lembrar do versículo todo. Agora, quando chega na hora de lembrar os números... Junto dos rios da Babilônia nos assentamos e chorando, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas armas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecesse de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam arrasai, arrasai, até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Esse salmo é complicado. Por isso que você lembrou, né? Agora que eu estou lembrando. Esse salmo foi do nosso curso aí. Salmo 137. Aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que o alegrássemos, dizendo, cantai-nos os cânticos de Sião. Mas como entoaremos cânticos do Senhor em terra estranha? Isso mostra que a tristeza do povo quando perde aquilo que tem de mais precioso. E o que tem de mais precioso, que deveria ser de mais precioso para as nossas vidas, senão a glória de Deus, senão a presença de Deus, senão ter a certeza. Olha que coisa linda, nós temos a certeza que pela sua palavra, que diz que o Espírito Santo e o próprio Deus vela pelas nossas vidas, cuida das nossas vidas, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Agora imagine quão tristeza é se essa glória se vai. Quão triste deveríamos estar e ficar se percebemos que em nós não há mais a morada do Espírito Santo, que não somos mais templo do Espírito Santo, que não somos mais a habitação de Deus. Se não nos tornamos mais a casa favorita de Deus. Como diz aquele louvor, né? Casa favorita, onde tu gostas de estar. Chega um tempo em que nós estamos tão perdidos dentro da nossa vontade, tão perdidos dentro da nossa própria convicção, dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos entendimentos, dentro das nossas próprias limitações e dentro dos nossos achismos, né? Eu acho. E chega um ponto que nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus. Não é que Deus se afasta de nós, diz alguns, né? Não, é que Deus vai retirando sua glória. Deus não retira a glória dele. Deus não se afasta de nós. Muito pelo contrário, ele diz em Isaías que quanto mais ele o buscava, mais eles se iam da sua face. Nós nos afastamos da glória de Deus. Judá se afastou da glória de Deus. Jerusalém se afastou da glória de Deus. Se afastou da vontade de Deus. Se você vai comparar a Bíblia com escritos da Mesopotâmia, deste mesmo período, se você vê, por exemplo, como Valéria pregou aqui um dia, que vocês não estavam, na verdade, sobre o pessoal de Nínive. Nínive. Aquela história de Jonas que está na Bíblia.
O povo não era crente, Nínive, o povo não era crente. A gente olha a história de Jonas e a gente só olha um pouquinho da história de Jonas, um pedaço da história de Jonas. E, infelizmente, se a gente não for buscar informações contrárias, a gente acha que Jonas era um pouco covarde. Não, não é que Jonas era um pouco covarde, é que Jonas ele era humano, assim como nós somos humanos. É como se Deus, se a gente fosse fazer uma comparação de Jonas hoje, seria que Deus mandasse-nos ir para os muçulmanos e dissesse assim, vai lá no meio dos muçulmanos e vai dizer que eu estou mandando eles fazerem um jejum que eu vou perdoar eles. É meio difícil. Vai ser neguinho correndo. É meio difícil, mas sabe o que os ninivitas faziam? Atrocidades, tal qual fazem hoje os muçulmanos com os cristãos. Matava, degolava qualquer um que era contra eles. Um dos piores métodos de matança era dos ninivitas. Não tinham amor pela alma de outra pessoa. Para eles não existia ser humano. Existia os ninivitas e o resto. Então, visse qualquer um que tivesse no meio do caminho dele, na hora. Matava e matava, não era simplesmente degolado, não. Degolava da pior forma possível, aos poucos. É o que a história conta como um dos piores povos que já existiu, os ninivitas. É a história que conta, não está no livro de Jonas. Então, quando Deus chega e diz para Jonas, Jonas, vai para aquele povo que está matando todo mundo ali, e diz para ele que eu vou me perdoá-los. Aí Jonas foge. Aí Jonas está debaixo da amoreira e diz assim, eu sei, Senhor. Eu sabia que tu ia perdoar esse povo. Eu não queria, era que tu perdoasse esse povo. Esse povo. Porque Jonas é sangue. Jonas é carne. E era esse o sentimento de Jonas. Agora observe, olhando para o outro lado. Jonas pregou para os ninivitas sem falar na língua dos ninivitas. Não falava na língua suméria, não está dizendo aqui. A única coisa que ele aprendeu a falar foi arrependam-se. Com pano de saco e cinza. Saiu um louco gritando pelo meio da rua, dizendo para se arrepender dos seus pecados, para que Deus iria perdoar, senão ia vir a destruição. A destruição completa, e veio a destruição completa, alguns 100 anos depois, não na época de Jonas, Deus ainda permitiu que vivesse mais alguns anos, por causa daquele avivamento, ou daquele arrependimento provocado lá. Agora observe, foi preciso um homem, durante uma semana, dizendo para o povo uma palavrinha, resumida em uma frase, arrependam-se. E o povo que não conhecia Deus, o povo que não sabia quem era Deus, e o povo que não tinha aliança nenhuma com Deus, se converteu. Voltou dos seus maus caminhos. Parou de fazer o mal, ainda que temporariamente, mas parou de fazer o mal. O povo de Deus, o povo da aliança, o povo que tinha a palavra que o próprio Deus falava com eles, 200 anos, diversos profetas, Isaías, Amós, Naum, Jeremias, Oséias, diversos profetas, Miqueias, além de outros que nem aparece, dizendo exatamente a mesma coisa, arrependam-se. E o povo não se arrepende. E o povo não se arrepende. E acha que porque é filho de Deus, e acha que porque tem a promessa de Deus, o mal não lhe sobrevém. Aí se engana. Porque o mal lhe sobreveio. E, infelizmente, acontece nos dias de hoje. Acontece nas igrejas.
povo de Deus. Quantas palavras temos ouvido falar nesses últimos tempos de arrependimento, de olharmos, de examinarmos a nós mesmos, de vivermos em santidade, vivemos em comunhão com o Espírito Santo, em orarmos a Deus, buscarmos a Deus com todas as nossas forças. Buscarmos a Deus até quando, João Paulo? Até encontrar. Buscar a Deus até o achar. A gente passa 2 minutos, já acha que orou muito, vamos embora para casa, já fiz minha obrigação. É buscar até encontrar, porque a promessa dele é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ele disse que eu serei achado de vós, mas à frente Jeremias, o próprio Jeremias diz: ele vela pela palavra. Se ele é um Deus que vela pela sua palavra, e na sua palavra diz que se eu buscar de todo o coração, eu vou achar, eu serei achado. Nós vamos achá-lo. Logo, se eu buscar de todo o meu coração, não tem como eu não encontrá-lo e eu não achá-lo. Se eu não estou achando, alguma coisa no meio do caminho quebrou essa palavra. Ou Deus não está mais velando pela palavra dele, ou você não está buscando de todo o seu coração. Como Deus vela pela palavra dele, só nos resta entender que nós estamos buscando com dificuldade. Estamos buscando de outra forma que não seja que Deus espera de nós. Então foi o que aconteceu com o povo de Israel. Deus chamou, vai, e a lamentação é sobre isso. Olha, versículo 6: e das filhas de Sião foi-se toda a sua glória. Olha, versículo 7: lembra-se Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera dos tempos antigos, quando caiu o seu povo na mão do adversário, e ela não tinha quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. Começa a mostrar aqui o porquê que o Jeremias começa a lamentar aqui. Por que eles caíram? A soberba envaideceu. E o tempo de glória em que todos honravam por atitudes, o povo começou a desprezar. E o que é mais importante, Moisés ensina uma coisa que eu acho fantástica na sua intercessão, e que eu aprendo muito isso, e eu trago isso para a minha vida, e eu trago isso sempre para a minha vida e para a vida da igreja. Sabe qual foi a oração de Moisés? Vocês devem estar lembrados, quando Deus disse: Moisés, para de orar por esse povo, que eu posso de ti mesmo fazer uma grande nação. Para de interceder por esse povo. Moisés disse: Senhor, não mata esse povo. Moisés ainda clamou e disse assim: não, Senhor. Moisés apelou para que os outros ao redor não blasfemem, dizendo aí: olha, o Deus dele levou-o para o deserto para os matar. Porque quem não está dentro para ver o que é que está acontecendo, não sabe da história, não sabe o que é que está passando. Quem está de fora, que não sabe o que está acontecendo lá dentro, só serve para julgar. Só serve para julgar. E a pessoa julga baseado naquilo que vê. O que é que eu vi? Eu vi o pessoal dizendo: Deus está mandando eu ir para o deserto, fugir. Cheguei lá no deserto, a terra se abriu, matou todo mundo.
Pô, que Deus é esse? Que Deus horrível é esse? E aí, essa é a história que ia ficar. E aí Moisés intercede e diz, não, Senhor, se bem que ia ser o maior milagre também Deus pegar de Moisés e fazer mais 600 milhões, como era ali que estava. Mas a história que ia permanecer para os outros povos era essa, blasfemar. Jesus Cristo diz outra coisa. É mister que vem os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E o conselho que eu tomo para a minha vida é que, meu amado, você pode tocar em qualquer coisa nesse mundo. Você pode tocar em qualquer coisa física nesse mundo. Você vai lá, toque no seu vizinho, toque até no irmão. Pode tocar. Pode. Vai acontecer coisas simples. Você vai estar pecando. Vai gerar contenda, vai gerar alguma coisa. Mas você pode pedir perdão e quem sabe Deus lhe concede a graça do arrependimento. Você pede perdão, se reconcilia com o irmão, aquela pessoa a quem você tocou e segue em frente a vida. Mas, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nunca na sua vida toque na noiva do Cordeiro. Nunca toque na noiva do Cordeiro. Sabe por que não toque na noiva do Cordeiro? Porque o Cordeiro morreu por ela. O Cordeiro morreu pela sua noiva, pela sua igreja. E quando você toca na igreja, você toca no noivo. Quando você toca na noiva, quando você abusa da noiva, você está abusando do noivo. Porque os dois são um. Diz a palavra de Deus, é o corpo, a noiva, é o corpo do qual a cabeça é quem? Cristo. O apóstolo Paulo chama de união mística. Não sei como se dá essa união, diz o apóstolo Paulo. Falo agora não do homem com a mulher, mas da igreja com Cristo. Uma união perfeita. E por que eu estou dizendo que não toque na igreja? Mas João Paulo, é para eu não tocar no templo? Não. Igreja somos nós, você faz parte da igreja. E quando você testemunha mal da igreja, quando você faz com que os de fora testemunhem mal de você como igreja, você está tocando na igreja. Sofra o dano, mas não permita que a igreja de Cristo sofra dano. Seja injustiçado, mas não permita que a igreja de Cristo sofra o dano. Sofra! Porque certamente o Espírito Santo e o noivo está cuidando da sua igreja. E quando eu faço parte dessa igreja, quando eu faço parte desse corpo, ele está cuidando de mim. Enquanto eu sou a noiva, ele está cuidando de mim. O noivo está cuidando de mim. Por isso que agora, nesses últimos dias, nós estamos vendo aí casos, principalmente lá no Brasil, principalmente agora o caso da Bianca Toledo, que acabou mexendo na noiva de Cristo. Um caso particular dela mexeu na noiva de Cristo. Por quê? Porque os de fora estão vendo uma confusão, estão vendo uma safadeza dentro da igreja. Não é? E aí não é entrar no mérito da questão de que houve ou que não houve uma pedofilia, de que houve ou que não houve. Isto é o de menos.
Isso é o de menos. Por que, João Paulo, isso é o de menos? Porque eu falei domingo aqui. Quem tem o Espírito Santo não vive pelo que vê, vive pela fé. Quem tem o Espírito Santo e quem prega que tem o Espírito Santo, ora a Deus e Deus revela coisas antes delas acontecerem. A palavra de Deus diz que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. O Salmo 91 diz que ele dará ordem aos anjos a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Quem tem o Espírito Santo de Deus não tem a capacidade de dizer, não pode dizer, não pode utilizar a desculpa do eu não sabia. Não é desculpa. Eu erro, eu errei. Eu já contei meu testemunho para vocês. Eu errei. Por quê? Porque eu não ouvi Deus falar. Eu tomei decisões erradas porque eu não... Quem era o espiritual? Era eu. Quem era que pregava? Era eu. Quem é que orava e impunha as mãos e o Espírito Santo vinha sobre a vida das pessoas? Era eu. Quem foi o errado? Fui eu. Vocês estão entendendo? Porque um Deus que ressuscitou da morte, não tem poder para revelar o futuro. Entendem o que eu estou dizendo? Será que um Deus que tem o poder de levantar da morte também não tem poder para guiar um futuro? Para revelar um futuro? Meus amados, não permitam que a igreja de Deus seja tocada. Vamos para o capítulo 2. Aí mais um EK. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Mais uma, ele usa, se eu não me engano, são 8 frases em que ele utiliza o termo filha de Sião. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Derribou do céu à terra a glória de Israel. E não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derribou o seu furor as fortalezas da filha de Judá e as abateu até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel. Retirou para trás a sua destra de diante dos inimigos e ardeu contra Jacó, como labaredas de fogo que tudo consome em redor. Armou o seu arco com o inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou tudo o que está formoso à vista. Derramou sua indignação como fogo na tenda das filhas de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. E arrancou a sua cabana com violência, como se fosse de uma horta. Destruiu a sua congregação, o Senhor em Sião, pôs em esquecimento a solenidade e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros do seu palácio. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de reunião solene. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel, não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. E aqui ele começa a dizer tudo o que lhe veio como resposta daquela rebeldia de Israel.
Agora, uma coisa que é muito interessante nós olharmos aqui, nós entendemos aqui, principalmente nessa parte aqui de Lamentações. Nós, e o livro de Lamentações atribui aqui a Deus, a Jeová, todas essas coisas que aconteceram, né? Todo esse mal que sobreveio em Israel, diz aqui o livro de Lamentações, diz que foi. Mas na verdade, o Senhor só fez uma coisa. E por ter feito isso, todas as outras coisas, né, vieram disso. E qual foi a coisa que o Senhor fez? Permitiu que o povo sofresse todas essas coisas. Retirou a sua glória do seu templo. Retirou a sua presença do seu templo. Ou expulsaram. E quando se expulsa Deus, expulsaram Deus e colocaram no seu lugar Baal em diversos altares, como nós já vimos aqui. O rei Acabe servia a Baal. Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Rei Josias refez o avivamento. Jeremias criança. Mas os reis que vieram depois do rei Josias, seus próprios filhos, continuaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Quando se tira Deus, o mal sobrevém. E aí pergunta-se, por que há tanto mal no mundo? É engraçado porque, por exemplo, lá no Brasil e aqui em Portugal, mas lá no Brasil proibiram símbolos religiosos em repartições públicas. Bíblias e crucifixos em como é que chama? Repartições públicas foram retiradas. Nas escolas não se pode ler a Bíblia. Não se pode. Agora, sabe o local onde a Bíblia é incentivada? É permitida e incentivada no presídio. Depois que a coisa já está feia, aí não, agora pode. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer não se afastará dele. Esses homens, se tivessem aprendido com a Bíblia, não chegavam ao presídio para precisar dela. A igreja, agora lá no Brasil também está tendo a questão, porque a igreja não paga impostos. A igreja não paga impostos. Nem templo religioso paga o que aqui chama-se IMI, né? IMI, sei lá como chama. Lá no Brasil é o IPTU. Não se paga o imposto de prédios religiosos. Isso para qualquer religião. É religioso, não paga. Não paga imposto nenhum. Não paga nada, nem sobre arrecadações de dízimos e ofertas. Nada. E agora, ultimamente, está se querendo começar a cobrar, pagar esse imposto pelos dízimos e ofertas que entram na igreja. O grande problema do mundo é que se retiram as igrejas do mundo. E o que vai acontecer em breve, mas aí pela mão santa de Deus, retirar a sua igreja. Mas se retirar as igrejas do mundo, o mundo entra em caos. Porque não vai existir mão de obra para reabilitação de drogados, de alcoólatras, reabilitação de traficantes, reabilitação e inserção social. O presidiário
o drogado, o alcoólatra, o doente, além de se livrar dessas mazelas, ainda tem um problema da reinserção, né, social, se colocar de volta no meio. E a igreja evangélica faz tudo isso, do princípio ao fim. O cara entrou, se converteu, largou o vício e já está no meio da sua sociedade. Porque ninguém está olhando mais para o passado. Ninguém está preocupado mais o que ele era, mas sim o que ele é agora. Se tira as igrejas, o mundo entra em colapso. O mundo entra em colapso. Não vai ter casa de misericórdia que ajude. Não vai ter centro de reabilitação de drogados que chegue. Não vai haver cruz vermelha que ajude. Não vai. E os governantes sabem disso. As pessoas do mundo é que querem fazer vista grossa. Os Estados Unidos, uma nação que nasceu com o protestantismo, que nasceu evangélica, que nasceu sobre as bênçãos de Deus, morre hoje sem Deus. Morre hoje sem Deus. Só se tornou potência mundial porque Deus estava à frente. Todos os presidentes dos Estados Unidos tinham conselheiros espirituais, pastores. Todos. E hoje, o que se vê é Deus também lá, saindo. Excluíram Deus da nação. E aí, de hora por outra, o que é que nós vemos? Pessoas entrando em cinemas, matando 15, 50 loucos. Retiraram Deus. Tá certo essa hora, né? Já não existe. Resultado disso? Perversidade. Cidade sem Deus, como diz a palavra, sem Deus no mundo. E aí, quando se tira Deus, meu amado, estou falando de uma coisa mundial, um aspecto mundial, quero falar isso para a sua casa, para a sua vida, de uma coisa mais particular. Planos sem Deus vai dar errado. Fazer planos sem consultar a Deus, a coisa vai dar para trás. Tirar Deus dos planos da sua vida, oh Jesus. E o pior é que a gente vê crentes seguindo seus próprios passos, seus próprios caminhos. E depois vem para se aconselhar conosco, para tomar conselho. Depois que a coisa está feita. Depois que o problema chegou. Depois que a resposta contrária veio. Alguns vêm até antes e tomam conselho. Você acha que é melhor o caminho da esquerda ou o caminho da direita? Aí a gente diz, olha, o caminho da direita é espaçoso. O caminho da esquerda, não, o caminho da esquerda é espaçoso. O da direita é estreito. Se eu fosse você, pegava o caminho direito. Aí a pessoa diz assim, tá bom, obrigado pelo conselho. Quando a gente olha, gente, ele foi pela esquerda. Menino, eu disse direita. Tchau. Menino,
eu disse direita, vai para a esquerda por quê? Tchau, eu chego lá no meio, puf, quebra a cara, cai, aí volta. E qual era mesmo o caminho? Ô infeliz. Era pela direita. Era pela direita. Infelizmente, é uma sobrecarga. É uma sobrecarga para os líderes. A gente brinca assim, mas é uma sobrecarga para nós. Por que é uma sobrecarga para nós? Um dia vocês vão chegar à liderança, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vão estar sobre pessoas, e vocês vão ver como é uma carga espiritual. Porque a gente sofre. Eu sofro pela minha própria vida, né? Pelos meus próprios problemas. E pelos problemas de todos os outros. E a gente que consegue enxergar um pouquinho mais, e a gente vê, a gente diz, Jesus, já estou vendo. Como diz os portugueses, já estou vendo o filme. A gente sofre. Agora vou entrar em intercessão, em oração, porque vai vir. E a gente fica naquela luta, Senhor, eu aviso ou não? Aí o Senhor, ora, diz, vai meu filho, avisa. Ora o Senhor diz assim, fica quieto. E a gente não pode, Deus, como é que eu vou ficar quieto? Estou vendo que a pessoa vai se estrabuchar lá na frente. E o Senhor diz, fica quieto. E eu digo, Jesus, eu estou vendo, é meio difícil. Mas às vezes é o que o Senhor está dizendo, não pode deixar se estrabuchar lá na frente, porque é eu com ele. É eu com ele. E aí, quando se estribucha lá na frente, aí volta novamente. E a gente sofre. Claro. Então, às vezes as pessoas dizem assim, a minha vida só pertence a mim. Eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Se eu pecar, o problema é meu. Mas, infelizmente não é assim. Por quê? Porque os líderes sofrem. Amém? E agora, o cântico 3, que é aquele com 66 versículos. A tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. Aí ele dá o seu próprio testemunho. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo o dia. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele quebrantou os meus ossos. E aí ele começa a dizer tudo o que aconteceu com ele, sobre todo o sentimento, na verdade. Ele coloca aqui, ele faz uma lamentação colocando todos os sentimentos possíveis de uma pessoa que está mesmo, como se fosse mesmo até o próprio pecado, a própria nação que estivesse sentindo isso. Se você olhar direitinho, ele não fez nada disso com Jeremias. Ele fez com a nação de Jeremias. E Jeremias sente a dor pelo seu povo. Ele sente a dor por aquilo que aconteceu. Aí ele diz aqui, versículo 19. Lembra-te, versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade.
assentou-se a sentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Esse trecho aí do que eu li, do 18 ao 29, é uma das passagens mais bonitas. Por quê? Porque apesar dele concluir aqui dizendo no 18 que a minha esperança, pereceu a minha força e a minha esperança no Senhor, automaticamente no final ele já começa a mostrar que ele tem esperança, que ele está com esperança. E é exatamente para que nós possamos encerrar hoje com esses versículos em nossa mente. Quando ele clama, isso é comum nos Salmos. Se você observar direito os Salmos de Davi, a poesia salmística, ela geralmente é assim. Quando você vai ler o livro dos Salmos, principalmente os de Davi, você vai observar que há é sempre um ritmo. E que ritmo é esse? Davi clama ao Senhor, entra em desespero, parece que vai morrer, entrar em depressão. E automaticamente ele mesmo começa a voltar. Né? Então a minha alma está consumida, mas eu sei que o meu... Aí ele começa, ele mesmo. Então o Salmo de Davi é sempre assim. Ele vai descendo até o mais profundo da sua alma. A minha alma está como um lamaçal. Aí depois ele começa a dizer, mas eu sei que o Senhor restaurará a minha força. Pode pegar qualquer Salmo de Davi, é muito difícil, talvez haja um ou outro, a não ser que você acerte o alvo, que não é desse sentido. Mas todos os Salmos de Davi que são de exaltação, termina com a exaltação, ou seja, uma lamentação, começa com lamentação, geralmente é assim. Ele lamenta até o fim, na metade ele começa a mostrar força. E isso nada mais é do que o clamar da nossa alma, propriamente dita, mas sobretudo também o renovo que o Senhor nos dá. Porque quando eu me converti naquelas igrejas pentecostais, neopentecostais, em que o pastor era quase super-homem. Então o pastor não chorava, o pastor não sentia dor, o pastor não tinha dor de cabeça, o pastor, ninguém roubava pastor. Né? Era uma coisa incrível. Então o pastor era mesmo super-homem. Nada acontecia a pastor. Nada acontecia a pastor. Na verdade acontecia, o pastor é que não dizia, né? Porque naquele inteirinho, qualquer coisa que acontecia, eu estou sentindo uma dor de cabeça, isso é espiritual. Vem cá que eu vou orar. Aí ficava lá orando até passar a dor de cabeça. Um remédiozinho resolvia, sem precisar. Porque espiritual tem dor de cabeça espiritual também, claro. E ora-se e passa-se. E também dor normal, ora-se e passa-se. Mas chegava ao ponto de ser uma coisa meio fora do normal. Então, sentir-se angustiado naquele tempo, para mim, era meio complicado. Eu não podia sentir angustiado, não podia sentir angústia. E, na verdade, nós somos humanos. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós sentimos emoções. Estamos coordenados por hormônios. E assim como Davi angustiou-se, nós também nos angustiamos. E também temos o direito de chorar diante de Deus, clamar a Deus e colocar diante de Deus. Não existe nada que a gente venha dizer para Deus que Ele já não saiba. Não vou dizer isso não para Deus, porque Ele é Deus e eu acho que eu não devo dizer isso para Deus. Meu filho, Deus já ouviu. A palavra nem chegou na minha boca, Ele já conhece. Aí eu vou deixar de dizer as coisas para Deus? Né? Eita, pensei, Senhor, me perdoa. E as lamentações, ele mostra isso do Senhor, mas sobretudo das pessoas, mas sobretudo o renovo do Senhor sobre a vida das pessoas. O renovo do Senhor. Qual é o renovo do Senhor? A misericórdia do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, meu amado. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Eu não quero as misericórdias de ontem, eu quero as misericórdias de hoje, que já são novas. Deus age na nossa vida a cada dia. Não existe nada que nós não possamos buscar ao Senhor que Ele não possa fazer. Não há, mas eu já busquei tanto ontem a Deus. Busca hoje de novo, que são novas as misericórdias. Deus tem coisas novas para nos dar a cada manhã. Deus tem coisas maravilhosas para nos dar. E nós podemos buscá-lo. Nós temos um caminho livre para isso. Para buscá-lo de todo o nosso coração. E ele diz assim, ó, versículo 25. Versículo 24, olha coisa linda. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Em que nós temos esperado? Qual é a nossa porção? Às vezes nós esperamos no homem, esperamos no nosso salário, esperamos em alguém, esperamos nos filhos, esperamos nos pais, esperamos em alguém. Que é a nossa porção? E aonde nós estamos colocando as nossas forças? Porque se a gente esperar de alguém, essa pessoa é falha. Mas se nós esperamos no Senhor, a palavra diz, versículo 25, bom é o Senhor para os que, em outras traduções eu acho melhor dizer assim, para os que esperam nele, para os que se atêm a eles, para os que se achegam a ele, para a alma que o busca. O Senhor é bom para a alma que o busca. E bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. E eu termino aqui com esta palavra, para você guardar. Essa é uma palavra, Ângela, eu vou ensinar a você isso. Geralmente, algumas pessoas escrevem esse versículo na porta, na parede de casa, esse versículo 29. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Tinha um pastor que escrevia isso. Então, quando os filhos pediam dinheiro, ele mostrava o cantinho dali. Os filhos pediam, pai, posso ir para não sei onde? Ele mostrava o cantinho de pedir. Peça ao Senhor, põe tua cara no pó, talvez haja esperança. Meus amados, isso significa que, mesmo com a brincadeira, mas isso significa colocar a cara no pó é simplesmente orar, se ajoelhar mesmo com aquela, cheirar o chão, para que o Senhor, para que a esperança do Senhor, as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã, venha sobre a nossa vida. Não existe nada nesse mundo que Deus não possa agir. Não existe tempo depois que Deus não possa agir. Não existe, já passou o tempo, Lázaro já fedia 4 dias, já cheirava mal de 4 dias. Então, não existe nada no nosso mundo que o Senhor não possa fazer, tão somente se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento que nós estamos estudando a Tua Palavra, Senhor. Grandes coisas nós aprendemos aqui, Senhor, e queremos guardar e levar para a nossa vida, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que cada uma das palavras ministradas aqui frutifique em nosso coração, Pai. Que os versículos ministrados aqui venham até nós, Senhor, e fazer morada em nossa vida para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos aprender a Te buscar e saber que Tu, Senhor, Tu és a nossa esperança e as Tuas misericórdias se renovam a cada dia. Deus, despede os meus irmãos em posse de vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tenha uma continuação de semana maravilhosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja prosperidade em todas as áreas da nossa vida.
que aonde nós colocarmos as nossas mãos, o Senhor possa operar livramento. Que onde colocarmos as nossas mãos, o Senhor possa abençoar e prosperar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que tenhamos uma noite de paz abençoada. Porque todas as coisas estão nuas e bem patentes diante de Deus. Ele sabe de todas as coisas e a nossa porção é o Senhor, se nós esperamos nele, certamente que todas as coisas já estão resolvidas. Amém, Senhor, e assim nós agradecemos a Ti por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos em paz e que os anjos de Deus ministrem a ida de vocês à sua casa, em nome de Jesus.